Eu me chamo Del Lima Júnior e esse é o podcast Jornada da Escuta. Com o oferecimento da PED e BEB da Academia Lacorde, eu, Del Lima Júnior, dou início ao 5º episódio do podcast Jornada da Escuta, esse podcast que é 100% dedicado a refletir e compartilhar ideias, conceitos e estratégias sobre apreciação musical. No meio dessa longa jornada sobre apreciação musical, sobre escuta musical, eu fico me perguntando o que agora, na 10ª temporada, eu tenho de novo para refletir sobre a prática da apreciação musical, para que eu não me torne redundante. Mas ao mesmo tempo eu penso que os públicos se atualizam e nem sempre quem está me escutando tem clareza de tudo, do universo da apreciação musical ou já escutou as minhas perspectivas acerca deste assunto. Todavia, tem aquelas pessoas que me escutam há muito tempo e eu fico pensando como que eu vou trazer um conteúdo que seja provocativo, seja inédito, por assim dizer. E é claro que eu não consigo não lembrar daquela frase que o óbvio também precisa ser dito. O óbvio precisa ser dito. Então, muitas vezes, pode ser que eu pareça repetitivo, mas é sempre importante relembrarmos determinados conceitos, determinadas perspectivas, relembrar de maneira reflexiva algumas práticas de apreciação musical para que não corramos o risco de cairmos no piloto automático quando vamos apreciar uma música. Você já parou para pensar que o som não é apenas aquilo que ouvimos, mas aquilo que nos constitui? Somos sons. É um ciclo de palestras conduzido por Del Lima Júnior, flautista, escritor e sonautólogo que une música, filosofia, ciência e espiritualidade para revelar o poder invisível das boas relações. Um encontro imersivo, transformador, que vai despertar sua escuta, ampliar sua percepção e revelar como cada detalhe sonoro molda a nossa vida. Ciclo de palestras. Somos sons, o poder invisível das boas relações. Reserve seu lugar. Descubra que, no fundo, todos nós somos sons. Se o piloto automático protagoniza a nossa prática, nós, sem percebermos, acabaremos por inclinar a nossa apreciação, a nossa escuta musical, por um único viés, aquele viés que já estamos acostumados, seja o viés emocional, reflexivo, identitário, não, seja qual for, entende? Então a gente começa a deixar de apreciar e simplesmente se regozijar da música, assim, dentro de um aspecto funcional. E qual o problema disso que eu estou falando? A priori, nenhum. Só que é importante lembrar que a prática da apreciação musical, ela sim pode ser muito prazerosa, mas ela perde o viés apreciativo no sentido das camadas que a gente pode explorar quando estamos fazendo uma prática de apreciação musical. A gente acaba arrefecendo todas essas perspectivas porque acabamos por ouvir de maneira funcional. E a gente sempre vai ouvir de maneira funcional. Essa é a verdade. Eu preciso me contradizer agora, porque essa é a verdade. A gente sempre vai escutar uma música com um objetivo muito funcional. Mas quando a gente abdica do tempo, separa um tempo para apreciar música, mesmo que seja aquela música que a gente escuta desde criança, a gente tem que estar atento a explorar novas camadas, a balizar a nossa escuta sob outras perspectivas. Então, essa é assim, na verdade, é dessa forma que eu vejo a apreciação musical sendo realizada de maneira profunda. Porque se não for dessa forma, a gente vai estar apenas, e eu não quero dizer apenas como algo reducionista, mas apenas pelo um viés funcional e que está tudo ok. Todo mundo, todos nós fazemos isso. Todos nós escolhemos uma música para alegrar nosso dia, para tornar a nossa jornada profissional, nossa jornada laboral, seja qual for, mais leve, mais agradável. Eu mesmo, quando estou escrevendo, eu deixo uma música tocando. Uma música que
serve funcionalmente para me acalmar, para me inspirar, por assim dizer. Então, voltando ao início da minha reflexão, depois de muito tempo falando sobre apreciação musical, eu me pergunto como que eu vou trazer um conteúdo que seja tão profundo para quem já me acompanha há muito tempo, mas tão esclarecedor para quem está ouvindo pela primeira vez. Esse para mim é um grande desafio. Estamos no quinto episódio e se revelou um grande desafio quando eu vou estruturar a pauta desse episódio, bem como os outros episódios que estão por vir. E no episódio de hoje, então, eu quero falar, muito em detrimento da minha atual relação com a sonatologia, eu quero falar sobre a escuta. Se você não sabe, a sonatologia é a ciência da escuta. Então, uma prática de apreciação musical, para que seja de fato efetiva, precisa escutar. Então, de maneira muito rápida, escutar é algo que demanda esforço, entrega, diferente de ouvir, que é algo natural, fisiológico, para todos aqueles que têm o aparato auditivo funcionando em perfeito estado. Então, diferente de ouvir, escutar demanda entrega. E eu quero explorar um pouco mais esse universo da escuta, porque quanto mais entendemos essas outras camadas da escuta, mais rica fica a nossa experiência apreciativa, a nossa prática de apreciação musical. E hoje eu quero trazer um aspecto da escuta que muitas vezes nós não damos muita atenção. Não obstante, deixamos até de lado. Talvez porque nos habituamos a pensar na escuta apenas como um fenômeno 100% e exclusivamente auditivo, algo que chega pelos ouvidos e se transforma em uma percepção sonora. Porém, escutar vai um pouco além, ou muito além, dos ouvidos. Escutar é também um ato corpóreo, é uma manifestação corporal. Pois bem, hoje eu quero convidar você a refletir sobre as vibrações e as percepções físicas do som. Não apenas aquilo que escutamos, mas o que sentimos. Mas não sentimos no sentido emocional, etéreo, no sentido físico, corpóreo. Entende? Então não é apenas o que chega como frequência organizada em forma de melodia, harmonia, por que não ritmo, mas aquilo que reverbera como experiência tátil, quase como um toque invisível que envolve o nosso corpo, não obstante o corpo inteiro. Talvez a primeira imagem que venha à mente seja, de um show ao vivo. Eu lembro muito bem que quando eu era adolescente eu fui num show de um festival de música, na verdade, de bandas de hardcore, e lá em Balneário Camboriú. E eu, em determinado momento do show, na verdade eu queria ficar muitos momentos na frente, próximo ao palco, mas eu lembro que em determinado momento do show, eu fui saindo pela tangente, fiquei ao lado das caixas de som, dos PAs ali, poxa, que pancada que era, eu sentia meu corpo tremer. Então, é muito natural que ao lembrar, pelo menos a mim, é muito natural lembrar que a imagem que venha, quando se fala nessa vibração, seja um show. Quem já esteve diante dessas caixas, que muitas vezes são bem potentes, sabe do que eu estou falando. Aquele bumbo da batera, sabe? Tu sente no peito, assim. Tu sente mesmo. O baixo, sabe? Tu sente todos os instrumentos no corpo. Mas, apesar dessa imagem ser um pouco clichê, eu quero que você venha comigo nessa viagem, Permita-me refletir sobre essas outras camadas. Escutar o corpo não é só um fenômeno que acontece nos shows, sabe? Não é um privilégio de quem está diante de uma grande caixa de som. Escutar o corpo é uma forma de perceber a dimensão física da música, dos sons à nossa volta, em qualquer situação e em diferentes intensidades. Pense comigo, o simples ato de você encostar o ouvido na superfície de uma madeira, da mesa, de um violão. Violão. Pensa num violão, coloca o ouvido no violão. Se você puder fazer isso, faz daqui a pouquinho, aperta a pausa e faz ali. Você não apenas escuta o som
das cordas, ou você colocar o ouvido na mesa e você bater nela, não vai ser apenas a vibração da madeira. Vai ser a extensão dessa frequência indo para o seu corpo. Eu sei que parece um pouco doideira, mas essa é a experiência de escutar com o corpo. É sabido de muita gente, sobretudo quem estuda física, que as vibrações sonoras se propagam em ondas. Elas atravessam o ar, mas atravessam também o nosso próprio corpo. Nossos ossos, a pele, os músculos, tudo. Todo o nosso corpo reage. O ouvido interno, por exemplo, não é apenas um receptor de frequências. Ele está conectado ao equilíbrio do corpo, sabe? A nossa postura, ao nosso senso de movimento, de direção. Em outras palavras, a escuta não é só auditiva, ela é somática também. E muitos estudos apontam para isso, para o impacto das vibrações no nosso corpo. A musicoterapia, por exemplo, utiliza instrumentos como tambores, diapasões sinos tibetanos, aquelas tigelas de cristal, para ativar vibrações que são percebidas não apenas pelo ouvido, mas também pelo nosso corpo, sabe? Então, assim, algumas pesquisas mostram que sons graves podem reduzir a frequência cardíaca, enquanto sons agudos estimulam a atenção e a vigília. Olha que doideira isso. Não por acaso, culturas ancestrais utilizavam tambor em rituais de cura, e não apenas pelo que se escutava, mas pelo que se podia sentir no corpo. Escutar o corpo é, portanto, escutar, digamos, o invisível. Invisível. É perceber que o som é uma energia, essa frequência em movimento, e essa energia nos afeta em níveis que nem sempre conseguimos nomear. Sabe, eu vou jogar isso agora numa perspectiva filosófica que vai parecer muito doido, mas quer ver, olha só. Será que o som, sejam as músicas, os sons à nossa volta, quem escuta primeiro não é o nosso corpo? O nosso corpo já somatiza, já transfere isso em sensações e manifestações antes mesmo do ouvido. E quando tudo isso se conecta, aí a gente faz, digamos, um senso da experiência toda, porque às vezes a gente se arrepia, certo? Às vezes a gente chora, às vezes nos dá um certo repúdio do tipo, nossa, cara, desliga essa música, ou motores, buzinas. Às vezes esses sons já chegaram bem antes no nosso corpo, só que o ouvido, ao escutar e chegar então ao nosso cérebro, a nossa cognição, aí tudo faz sentido, mas o corpo já estava sentindo bem antes, entende? Isso é só uma provocação pra gente perceber que isso está tudo relacionado. É claro que a minha preocupação aqui, o meu foco de atenção não está em, de fato, pelo menos nesse instante, saber onde a frequência sonora chega primeiro, se é no corpo ou se é no ouvido. Mas você entende que essa manifestação corporal, ela reflete que o nosso corpo também sente essa frequência, por mais, agora, é por isso que é doideira, por mais que o nosso cérebro compreenda cognitivamente o que aquele som representa. Esse som aí, essas buzinas são desconfortáveis. Esse trecho dessa música sempre me emociona. Talvez você já se emocionou antes de chegar naquele trecho, entende? Então, é esse paradoxo de quem é semelhante ao ovo e a galinha. Então, assim, o que sente primeiro, o corpo ou os ouvidos? Onde o som chega primeiro, no corpo ou nos ouvidos? A grande questão aqui é o quanto nós estamos atentos a essas micro vibrações que atravessam o nosso corpo, que chegam até o nosso corpo todos os dias. Porque todos os dias, ao levantarmos, ao sairmos, dar uma caminhada no bairro, ao irmos para o trabalho, nós somos o tempo todo atravessados por diversos sons. E esses sons, antes mesmo de ouvir, nosso corpo já está sendo, já está captando essas frequências. Porque existem frequências muito sutis e talvez nós
Nosso ouvido não tem essa capacidade de decodificar, mas o nosso corpo talvez tenha essa capacidade, essa habilidade de perceber, de sentir. Então, essa é o grande cerne aqui da reflexão. O quanto o nosso corpo, a nossa escuta corpórea não está, digamos assim, latente, vibrante, mas nós não percebemos. Há um outro ponto aqui que eu gostaria de levantar, que é o seguinte: qual é a música que você escuta, ou até mesmo sons, pensando na escuta propriamente dito, sem ser musical? Qual é o som que você escuta, ou a música que você escuta, que você não manifesta nenhum micromovimento? Ou melhor, nenhum movimento. Qual é a música que você coloca para escutar em que você simplesmente fecha os olhos e não se move, não pensa em nada? O pensamento é outra história. Mas, sabe, você fica inerte. Zero movimento, zero reação física. Qual é a música? E partindo do princípio que são raras as pessoas, ou enfim, que não se movimentam, não mexem o dedo, não cintilam a cabeça, sabe, o pescoço, fica numa aura, num movimento sutil, mas curtindo aquela música, ou franzindo o senho quando há um som que é desagradável. Ou seja, partindo do princípio que todos nós temos micro-reações corpóreas, talvez a pergunta seja não o que eu estou ouvindo, o que eu estou ouvindo aqui, o que eu estou apreciando, mas talvez a pergunta seja o que eu estou sentindo, entende? O que eu estou sentindo é desconforto, prazer, alegria, sabe? Como eu falei antes, é até difícil nomear, mas o ponto é que eu volto para a pergunta que eu fiz agora há pouco. Onde o som, essa frequência sonora chega primeiro? No corpo ou nos ouvidos? No corpo de um modo geral, né? Ou nessa frequência auditiva nos ouvidos, que aí a gente faz essa sinapse, faz todas as correlações e aí manifesta no corpo. Esse é um ponto em que é o ponto clímax dessa reflexão. É uma incógnita que talvez já tenha até resposta, mas nesse momento eu trago como uma inquietação, uma reflexão do som que nos atravessa diariamente. O quanto somos impactados pelas frequências sonoras antes mesmo de nossos ouvidos decodificarem. Sendo assim, talvez escutar o corpo, nosso corpo, seja uma prática não só musical, mas uma prática existencial de vida. E aqui eu não quero me colocar numa perspectiva esotérica, mística, com todo respeito ao misticismo e o esoterismo, mas eu quero trazer nessa perspectiva escutativa mesmo. O corpo escuta também. Talvez, antes mesmo dos ouvidos. Mas agora, para a gente nos encaminharmos para o final, eu quero te propor algo simples, mas que pode ser bastante provocativo. Da próxima vez que você escutar música, agora vamos focar em música. Da próxima vez que você for escutar uma música, eu te proponho que você feche os olhos e mude o foco. Ao invés de se perguntar o que eu estou escutando, sabe? Melodia, em vez de prestar atenção nessas camadas musicais, se pergunte o que eu estou sentindo, sabe? O que eu estou sentindo? Deixe que o corpo seja o teu tradutor dessa experiência. Perceba em que parte do corpo a música ressoa mais forte. No peito, no estômago, na pele. Entende? Essa prática, essa ideia parece muito simples, mas ela pode abrir portas para uma forma uma nova camada, mais profunda de apreciar música. Porque, não obstante, talvez o corpo não seja apenas um espectador da música, mas o protagonista, cujo sem ele não houvesse a experiência. Não houvesse essa ressonância
e, portanto, não houvesse sentido. E talvez o insight mais poderoso disso tudo é que se nosso corpo ele tem essa capacidade de perceber, receber, transformar os sons em gestos, em ações, em micromovimentos, isso possa talvez representar ou nos elucidar de que, no fundo, escutar é o canal entre o espaço, o silêncio e a nossa própria vida. Escutar o corpo é reconhecer nós mesmos como som. E esse foi o episódio de hoje. Espero que você tenha se sentido provocado, não apenas a refletir, a pensar sobre o que eu propus, mas que você se sinta provocado a aplicar, a pôr em prática isso que eu trago como uma reflexão. Tá bom? Para finalizar, eu quero fazer 2 convites a você. Um é para quem atua ou pretende atuar com o ensino de música, que é a certificação Lacorde. Um programa que une técnica, escuta, apreciação musical e didática contemporânea numa abordagem única. É um conteúdo muito bem pensado, construído para todos aqueles que atuam ou pretendem atuar com o ensino de música, mas que não querem apenas transmitir conteúdo, mas querem criar uma experiência musical envolvente e transformar a forma como seus alunos se relacionam com a música. Então, quero te convidar a conhecer a certificação Lacorde. E além disso, concluindo a certificação Lacorde, você vai fazer parte do banco de docentes Lacorde. Então, é uma rede de professores onde a gente está construindo uma comunidade de professores que não apenas buscam ensinar a tocar um instrumento, mas ensinar a escutar o mundo e se relacionar de maneira muito mais gentil com o mundo à sua volta. O segundo convite é para você conhecer o meu livro Somos Sons. Na verdade, o livro está sendo lançado junto de um ciclo de palestras chamado Somos Sons, onde eu vou falar um pouco mais, na verdade um pouco não, com muita profundidade sobre o poder que o som exerce em nossa vida, uma vez que nós não apenas produzimos sons, mas nós também somos sons. Então acesse deolimajr.com.br/Somos Sons para você saber mais sobre o livro e sobre o ciclo de palestras. Eu me chamo Del Lima Júnior e foi uma alegria imensa ter passado esse momento aqui com você. Um forte abraço e até o próximo episódio. Tchau!